3 minutos, 12h33. Vamos para o nosso Canal Saúde de hoje, começando a partir de agora. Canal Saúde. Canal Saúde, para destacar um assunto, né, que chama a atenção, não poderia ser diferente, né, dificuldade de relacionamento e também de controle emocional, que pode ser um quadro de TDAH. Daqui a pouco eu vou conversar com a nossa convidada de hoje, psicóloga e neuropsicóloga, doutora Natália Lima Campos, para abordar justamente esse assunto. Mas eu quero passar, como sempre, aqui na abertura, a nossa orientação com relação ao nosso canal Folha de Pernambuco no YouTube. Opa, aqui, já estou me vendo aqui, olha. Então, caso você não tenha feito a sua inscrição aí no nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o famoso like, não é, para o conteúdo apresentado. Você também pode compartilhar com amigos e amigas, pode sugerir temas, assuntos, pautas, fique à vontade. À vontade para elogiar, à vontade também para criticar. Crítica construtiva, tá, gente? Negócio de xingamento, essas coisas, né? Nem pensar. Bem, vamos falar do assunto de hoje, se relacionar com outras pessoas e controlar as emoções nem sempre é fácil, mas quando essas situações fogem justamente do comum, corriqueiramente, né, e vêm associadas a outras características específicas, podemos estar diante de um transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Como identificar, como abordar, né, como acompanhar? Isso faz parte somente na formação? Opa, é na fase infantil, adolescente? Não, pode ter justamente também com adulto jovem, com mais idade? Bem, tudo isso são dúvidas, perguntas, questionamentos que eu vou fazer. A nossa convidada de hoje, doutora Natália Lima Campos, psicóloga e neuropsicóloga, com a gente a partir de agora. Doutora Natália, boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, viu, ao Canal Saúde da Rádio Folha. Olá, Jota, boa tarde, um prazer mais uma vez. Prazer nosso tê-la aqui para falar sobre um assunto que chama a atenção, e aí são várias perguntas que até já fiz a provocação aí na abertura do programa com relação a TDAH, não é? Geralmente, existe essa dificuldade no início da vida, quando estamos na infância, não, adolescente, pode ser em qualquer estágio da vida, e até essa dificuldade de relacionamento, não é? Como abordar isso justamente nesse aspecto, hein, doutora Natália? Pois é importante a gente começar dizendo que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, partindo desse princípio, a gente entende que ele é um transtorno de base neurobiológica e que ele está presente em todas as fases do desenvolvimento. Inclusive, o diagnóstico, segundo o CID e o DSM, ele requer que as características elas estejam presentes antes dos 12 anos de idade. No entanto, a sintomatologia pode, de certa forma, indo mudando a sua apresentação, a forma como se apresenta, mas não em essência das suas características base, né? Que são aí de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Então, essas características podem ir mudando a forma como ela aparece na vida, né? No comportamento da pessoa, mas ela sempre vai estar presente em todas as fases da vida. Entendi. Mas geralmente os primeiros sinais é justamente lá no início, né, doutora? Tem casos assim, toda regra tem exceção, tem casos que isso vem apresentar ou ser diagnosticado mais tardiamente? Diagnóstico pode sim acontecer dele ser tardio, mas as características é preciso estar presentes desde o início da vida, né? Desde a infância. Acontece muito do diagnóstico ele vir a ser tardio, porque por vezes durante a infância algumas crianças têm toda uma rede de suporte, ou então as próprias habilidades que a criança tem naquele momento, a sociedade nem cobra tanto assim, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, do ponto de vista de relacionamento, né, como sendo uma característica aí bem marcante do ponto de vista do TDAH,
Então, por exemplo, o relacionamento, sei lá, com conflitos, crianças que possuem conflitos, a criança que age de uma forma muito impulsiva, isso na infância pode ser visto como, não, é só coisa de criança, criança é assim mesmo, né? Uhum. Então, comentários nesse sentido podem acabar atrasando e tardando o diagnóstico. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, aí, por vezes, esse comportamento, essa impulsividade, essa desatenção, essa hiperatividade, ela já não é mais aceita socialmente, né? E aí acaba sendo nesse momento que a pessoa vai lá e descobre e recebe seu diagnóstico tardio, mas essas características já existiam desde sempre. Perfeito. Quem deve estar atento a essas características? Papai, mamãe, professores, pessoas próximas. Quem nota, porque antes era assim, eita, esse menino é muito danado, essa menina é muito danada. Opa, tem algo aí que precisa ser observado por um profissional, por uma psicóloga, por um psicólogo, é isso, doutora? Você falou muito, você deu uma dica, na verdade, né? Se a gente for falar ali no popular, né, tem duas características que são centrais, né? Então, essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto ser muito danado, né? Principalmente a criança, já o adulto ele já é mais desatento, tá? E enquanto criança pode ser também aquela criança que é distraída, né? Que a gente fala com ela não está prestando atenção, ela está sempre perguntando, pedindo para repetir. E sobre o ambiente escolar, de maneira geral, esse tende a ser o primeiro ambiente onde as características elas passam a ser observadas. E isso se deve basicamente pelo motivo de que a escola é um ambiente social, um ambiente com variabilidade muito grande, né? Então, essa variabilidade de comportamentos, de perfis, né, ajuda a perceber quando o comportamento ele está sendo, digamos assim, de certa forma, está fugindo ali, né, aquele padrão, tá? Mas escola é importante a gente dizer que escola não dá diagnóstico, tá? Claro. Pais também não dão diagnósticos, né, para os seus filhos, tá? E que para o diagnóstico ele deve ser feito por um profissional de saúde, pode ser um médico pediatra, um médico neurologista, um médico psiquiatra, assim como esse diagnóstico também pode ser dado por um psicólogo e um neuropsicólogo. Perfeito, mas eu fiz mais no contexto da suspeita, não é, doutora? Porque Sim, sim. até chegar no psicólogo, nesses profissionais, ou para alguém da família, ou Tem na que ter escola. um ponto de partida, né? Tem que ter essa Perfeito. suspeita. Exatamente. Hoje está mais difícil justamente essa percepção, porque vamos colocar, não é, gerações anteriores. A criança correndo, não para, enfim, na rua, brincadeira, chega dentro de casa, continua pulando para o sofá, tudo isso que aí agora tem essa tecnologia que é de tablets, que é de celular, ela pode estar com a mente lá, não é, a 200 quilômetros, mas está paradinha, está dentro do seu quarto. Fica mais difícil essa percepção, doutora Natália, por favor. Eu diria que hoje o que mais confunde e o que é mais importante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial é exatamente o exemplo que você trouxe. O uso do celular, aquela criança passar a maior parte do tempo num ambiente fechado, né, e fazer bastante uso de tela. E em que sentido? Esse é um dos pontos importantes para a gente levar em consideração no diagnóstico diferencial. É no sentido de que o impacto das telas, do uso excessivo de tela, pode fazer a pessoa ter um funcionamento muito parecido com o TDAH. Então, eu diria que esse é um dos pontos mais importantes a serem levados em consideração, né? Principalmente nessa observação, quando essa criança não está no celular, né? Então, o celular tem esse poder, a tela tem esse poder de deixar você mais quietinho, mas quando essa pessoa não está fazendo o uso de tela, como é que é o comportamento dessa pessoa na vida, como é que é o comportamento dessa pessoa
E, mais uma vez, levando sempre em consideração que a gente precisa tentar distinguir sempre o que é o uso excessivo do celular ou o que é um funcionamento cognitivo mesmo. As recomendações hoje para uso de celular, quando a gente fala principalmente infância e adolescência, né, é de até 3 horas de uso de celular. Então, se porventura alguma criança, algum adolescente, algum jovem faz um uso maior que isso, já é uma suspeita para a gente talvez descartar um TDAH e considerar aí algo que pode estar mais relacionado realmente ao uso de tela. Entendi, perfeito. Geralmente, né, toda regra tem exceção, mas geralmente essa dificuldade de relacionamento está presente na pessoa, vou falar pessoa, não vou falar criança, porque, como a senhora disse, aí, tem vários aspectos da vida. Essa dificuldade de relacionamento é algo que é marcante? Sem sombra de dúvida, sim. Embora não seja um critério diagnóstico ter dificuldade de relacionamento, mas a gente costuma ver a dificuldade de relacionamento como uma consequência secundária do déficit de atenção, da impulsividade, das dificuldades de gerenciar e lidar ali com as demandas do dia a dia. Então, imagine, por exemplo, a característica central do TDAH, que é o déficit de atenção, se relacionar com uma pessoa que por vezes, em uma conversa, pode estar lhe interrompendo durante essa conversa, né? Pode não conseguir sustentar a atenção naquela conversa. Então, começa prestando atenção, mas acaba se dispersando, acaba pensando em outra coisa. Então, isso muitas vezes gera um mal-estar, muitas vezes isso é incompreendido, né? Porque acaba parecendo, por exemplo, do ponto de vista da comunicação e dessa interação que eu estou falando, como se a pessoa não quisesse prestar atenção ou não estivesse dando importância para aquilo que o outro está falando, quando, na verdade, trata-se de uma das características centrais do TDAH, que é o déficit de atenção. Perfeito. Ok, então foi feita toda essa observação, levou para um especialista, para um profissional da área, que chegou ao diagnóstico, tem sim, TDAH. E agora, doutora Natália Lima Campos, o que fazer? TDAH é importante a gente saber que, embora seja uma condição do neurodesenvolvimento, que não tem cura, que vai acompanhar você por todas as fases da sua vida, é importante a gente saber também que ele existe tratamento. E que a pessoa que faz o tratamento de uma forma adequada, né, ela tende a conviver melhor com os seus sintomas, seja do ponto de vista dos relacionamentos, seja do ponto de vista em tudo o que envolve ali a sua vida. O acompanhamento de maneira geral e o tratamento de maneira geral inclui alguns pontos, iniciando pelo processo, né, do autoconhecimento, entender principalmente de que forma os critérios diagnósticos, as características do TDAH estão impactando na sua vida. Então, você precisa se autoconhecer, ter esse processo bem desenvolvido para ir, de certa forma, ajustando o seu comportamento e encontrando estratégias de enfrentamento. Para além do acompanhamento psicológico, também existe aí o uso de medicação, que hoje, de maneira geral, já é completamente consolidado, que obviamente deve ser prescrito única e exclusivamente pelo médico, mas que faz uma diferença muito grande o uso da medicação nesse processo aí de tratamento para o TDAH. Uhum. Desculpe, doutora, essa medicação faz parte de todos os casos ou existe casos e casos? Ou seja, cada caso é um caso, para alguns sim, medicação, outros não, ou ela faz parte do acompanhamento, tratamento de forma geral? Isso não é para todos os casos, tá? Não é para todos os casos e pode acontecer de também não ser necessário em todas as fases da vida. O contrário também pode acontecer. Às vezes a gente pode ter uma criança que não precisou fazer uso de medicação porque tinha uma rede de suporte que supria isso e que essa criança conseguiu também encontrar estratégias, mas pode ser que na vida adulta esse adulto não esteja dando conta ali das demandas e precise fazer uso da medicação. O contrário também acontece. Pode acontecer de uma criança precisar fazer o uso da medicação, porque o cérebro realmente ainda está se desenvolvendo, na vida adulta não está.
Então, é importante a gente considerar que uma mesma pessoa, ela pode ter necessidades diferentes ao longo da sua vida, além da gente levar em consideração também que essa necessidade, ela pode diferenciar e ser necessária ou não de uma pessoa para outra. Uhum. E aí, a senhora falou não de cura, mas de tratamento, de acompanhamento. Aí, ao longo da vida, a pessoa pode ter intervalos, pode ter, não sei se o termo é esse, me corrija, por favor, doutora Natália. São crises, com o passar do tempo? Olha, estava bem, mas voltou a ficar agitado novamente. É um pouco disso? O termo é crise? Não. Segue o mesmo princípio, tá? O termo não é crise, eu diria, o termo que a gente mais usa é como se fossem as demandas, né? Então, tem um determinado momento da sua vida que uma demanda pode estar pesando mais do que outra. Então, seguindo esse mesmo princípio do uso da medicação, o acompanhamento, ele também pode ser em um determinado período da sua vida, né? Como você pode fazer em um determinado período, depois precisar retornar, e aí depende sempre do que está acontecendo na sua vida naquele momento. Entendi. Doutora Natália, outro detalhe também, quando não foi detectado lá no início, até foi fruto de uma pergunta minha, na infância, e o diagnóstico só veio, né, depois, quando a pessoa está adulta, é mais complicado de fazer esse acompanhamento, é? Depende muito da característica pessoal da pessoa, tá? Se é um adulto, que é um adulto mais rígido, mais inflexível, né, que tem ideias muito fixas, isso pode ser sim uma problemática. Não sendo isso, né, não necessariamente é uma problemática. É importante a gente dizer também que não significa que, se eu não descobrir o TDAH na infância, não necessariamente isso quer dizer que eu só descobri na vida adulta e que isso vai me trazer, por exemplo, vai significar que o meu TDAH ele é mais grave. Não necessariamente acontece dessa forma, né? O importante da gente saber é que nunca é tarde, né? É justo que todas as pessoas que possuem um diagnóstico, elas possam se beneficiar com um tratamento em qualquer fase que seja da vida, tá? E sim, pode sim acontecer de a negligência ou a ausência de um diagnóstico pode ocorrer sim desse diagnóstico ele ficar, digamos assim, mais forte, mais intenso, ou como a gente fala, mais grave. Então, sendo assim, é importante a gente sempre levar em consideração que percebeu essas características de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, a gente buscar essa ajuda para fazer essa investigação. Uhum. Outra pergunta, doutora Natália Lima Campos. A senhora até durante a entrevista falou algo que me chamou a atenção, que é a rede de suporte, né? Como deve ser, né, a orientação da pessoa que tem TDAH para essa rede de suporte, ou seja, com outras pessoas, e vice-versa? Como deve ser o comportamento de outras pessoas dessa rede de apoio com essa pessoa que tem TDAH? Eu estava pensando, enquanto você estava fazendo a pergunta, Jota, eu estava pensando muito na perspectiva da vida adulta, dessa rede de apoio e dessa rede de suporte. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente está falando, mais uma vez, de uma criança, então é natural as pessoas naturalizarem, né, e aceitarem que uma criança precisa de um suporte. Então, isso existe uma melhor aceitação. No entanto, quando a gente vai para a vida adulta, né, então isso já não é tão bem aceito nesse sentido. E isso acaba batendo muito em um ponto que é um dos que a gente está falando aqui agora, que é como é esse relacionamento, né? Então, vamos lá. Aquela pessoa que tem TDAH, que é uma pessoa desatenta, ela pode acabar
esquecendo, né, por exemplo, de um compromisso importante, que é importante para, enfim, que é importante para aquela família, para aquela pessoa que se relaciona com ela, até mesmo para ela, tá? Ela pode acabar esquecendo de pagar, né, fazer um pagamento que seja importante, e obviamente isso também vai ter consequências, tá? Então eu vejo que essa ausência de suporte, tá? Ela impacta muito na vida adulta e principalmente nos relacionamentos e na funcionalidade do dia a dia e do trabalho. Quando a gente fala em suporte, pode ser um suporte de uma pessoa diretamente lhe dando suporte, mas a gente também fala de suporte no sentido de tipo estratégias, eu diria assim, do ponto de vista prático. Então, por exemplo, um adulto que tem, né, que o TDAH dele, do ponto de vista da desatenção, está se expressando principalmente como se esquecer dos seus compromissos. Então, ele pode utilizar uma agenda, ele pode utilizar o aplicativo do celular, ele pode utilizar o bloco de notas, tá? Do ponto de vista de um relacionamento amoroso. Se porventura, deixa eu pensar aqui, que eu vejo acontecendo com muita frequência, a divisão das atividades, tá? Então, às vezes acontece de um ficar mais sobrecarregado do que outro, aí nesse momento é o momento da conversa e fazer uma distribuição que seja mais voltada para tipo, não, eu tenho mais essa facilidade e você já tem essa, tá? Aí eu sou uma pessoa que, tipo, sou muito boa para resolver os problemas, as questões do dia a dia, mas a organização e o planejamento não é da minha... eu já tenho dificuldade. Então, o suporte pode ser simplesmente uma negociação e uma distribuição de tarefas. Certo. E pessoas, né, desse ciclo aí de suporte, da rede de suporte, um parente, uma mãe, um pai, enfim, deve agir de forma natural com essa criança ou com essa pessoa que tem TDAH, em termos de cobrança, enfim, como a gente vê hoje em dia, né? A criança tem que fazer isso, tem que estudar. O fato de ter o TDAH tem que ter outra postura nessa abordagem ou não, doutora Natália? É importante a gente falar que um diagnóstico, ele também não pode ser usado como muleta, tá? É importante a gente dizer isso, que um diagnóstico não pode ser usado como muleta, mas igualmente importante é a gente dizer que aquela pessoa que tem um diagnóstico precisa ter muita clareza, seus familiares também precisam ter muita clareza de quais são as suas dificuldades, para que o contrário também não aconteça, da gente esticar muito essa corda e além das capacidades da pessoa. Então, a resposta seria entender como é que é o TDAH dessa pessoa, porque embora seja um diagnóstico, em cada pessoa vai aparecer de uma forma diferente. Então, é necessário entender como aquele diagnóstico funciona nessa pessoa para que a gente haja agindo, o diagnóstico servindo como uma muleta, como uma justificativa, e ao contrário também, para a gente também não esticar muita corda. Sobre o fato de ser necessário agir naturalmente de maneira fluida ou não, essa é sim uma recomendação, mas antes disso, mais uma vez, a gente precisa conversar, combinar e deixar claro como é que vão ser as coisas. E a partir daí, por exemplo, uma criança que esquece, vamos lá, o dia da prova, tá? É responsabilidade da criança, eu diria, não esquecer, mas também é uma responsabilidade dos pais lembrar, tá? Então, é uma via, digamos assim, de mão dupla. Perfeito, e aí cada caso é um caso, tem algo peculiar em cada família, em cada situação, né, que precisa ser observado. Doutora Natália Lima Campos, queremos agradecer a sua colaboração aqui com o Canal Saúde de hoje, onde encontrá-la nas redes sociais, enfim, fique à vontade. Boa tarde, gente, mais uma vez um prazer enorme
Nas redes sociais eu estou como Natália Lima Psi, PSI. Uhum. E Natália não é com TH não, né? É normal. Não, Natalia, Natália. Do jeito que está aparecendo aqui na telinha, né? Para quem está assistindo a gente. Exatamente. Maravilha. Obrigada. Nós é que agradecemos, viu? Saúde e paz, até um próximo encontro. Tchau, tchau. Muito bem, doutora Natália Lima Campos, psicóloga e neuropsicóloga, nossa convidada de hoje do Canal Saúde que vai ficando por aqui, gente. Agradecendo o carinho, atenção, audiência, para você que nos escuta, 96,7, para você que nos assiste, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu! Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado.